Estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Eu sou Denise Bicholi e sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora vamos falar sobre conscientização, vamos fortalecer a saúde, vamos direcionar também o nosso olhar para a vacinação. Afinal, já estamos vivendo mais uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também uma campanha nacional de multivacinação. De norte a sul do país, todos engajados realmente nessa causa, nessa importância, nesse cuidado especial com as nossas crianças e adolescentes. O meu convidado, o primeiro de hoje, aqui no nosso programa, o Dr. Paulo Mosqueta, que é médico especialista na saúde da família e comunidade e o presidente da subcomissão da polio do Rotary Internacional. Dr. Paulo, seja bem-vindo aqui à TV Galega. Obrigado pelo convite, Denise, e obrigado pelas portas aí sempre abertas para o Rotary e para nós. Aproveitar a força dos veículos de comunicação, aproveitar a força aqui da nossa TV Galega para pontuar esse assunto, Dr. Paulo, é importantíssimo, até porque agora em agosto e também em setembro estaremos de fato envolvidos, estaremos direcionando o olhar para as duas campanhas nacionais, né? Sim, duas campanhas, né? Na verdade, por quê? Porque a polio é algo assim que o risco, né? Ele é muito grande e ele é eminentemente latente, né? Para ele voltar em breve para o Brasil. A gente não quer isso, né? Tanto que todo o trabalho está sendo voltado para a gente melhorar, né? A adesão, principalmente dos pais, né? Que são os responsáveis pelas crianças. Mas essa adesão de vacinar seus filhos, né, prover uma vida confortável, de qualidade, né, em saúde, porque a gente sabe que uma doença como a polio, né, deixa sequelas irreversíveis. E aí, em todo o contexto, quando a gente fala de polio, a gente fala também de multivacinação, porque nós temos um calendário vacinal invejável, né, por vários países do mundo. O Brasil ele tem esse grande destaque. E isso é muito notório quando você viaja para outros países e você vê sempre os profissionais da área da saúde enaltecendo, né, o calendário vacinal que nós temos. Então, de 15 anos abaixo, nós temos aí uma gama bem completa de imunizantes que vai ser feita nesse período. Dr. Paulo, esse calendário invejável de vacinação que foi construído pelo nosso país já há um bom tempo, e a gente chega agora em 2022 realmente sendo exemplo lá fora. Infelizmente, aqui dentro, essa campanha, essa corrente contra as vacinas, ela vem ganhando corpo nos últimos tempos, não é tão recente assim, mas nos últimos tempos a gente ouve falar mais sobre essa campanha contra as vacinas e muito também foi fortalecido em tempos agora de pandemia da Covid-19. A gente tem que trabalhar contra essas campanhas negativas, a gente tem que realmente enaltecer a importância, o salvar vidas através da vacinação, né? Com certeza. A gente sabe que, né, há dois fatores importantes dentro da saúde, né, que têm mudado as vidas ao longo da história e têm aumentado a expectativa de vida da população mundial, né, são dois quesitos, vacinas e antibióticos, né? Depois do surgimento dessas duas tecnologias na área da saúde, o mundo ele vem se transformando, as pessoas vêm se desenvolvendo, né? A qualidade de vida ela vem chegando para as pessoas e a gente não pode perder isso, né? Nós estamos aí desde 1950 nessa batalha da polio, né? É o primeiro grande projeto do Rotary na área da saúde e ainda continua sendo o nosso único projeto, assim, global, né? Enquanto nós não conseguirmos erradicar essa doença do planeta, o Rotary ainda não se dará, né, satisfeito e por isso essa grande batalha aí e essa parceria com todos os ministérios da saúde de diferentes países do mundo. Então é uma preocupação muito grande. A questão ali das fake news, né, dos boatos que rolam na internet, eu sempre uso aquela velha história. Nós temos que ser como as formigas, né? A gente não pode buscar que se desvia do grande grupo, né? Então, quando a gente fala de pensar em grupo, expor uma opinião, é muito importante você ouvir grupos da ciência, né? E aí está quem? A Unicef, aí está a OMS, né? Podem ter falhas em algum
processo? Pode, mas as falhas são mínimas, né? Agora você pegar uma pessoa que fala totalmente contrária àquela situação, que incentiva o não uso de vacinas, tem que ter muito cuidado, tá? Pode ser profissional da área da saúde, pode ser qualquer outro tipo de profissional, a gente tem que sempre levar aquele consenso. O coletivo, né, a opinião maior de um grupo da ciência, isso vale e sempre sobressai em cima de qualquer especialista, por melhor que seja, né? O dia que a opinião dele for a opinião concreta, ela será adotada pelos grandes nomes aí, no caso Unicef, OMS e assim por diante. Doutor Paulo, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Poliomielite entende-se por paralisia infantil. Doutor Paulo, no presente momento realmente a gente não tem casos oficiais, já há um bom tempo no país se erradicou, só como o senhor mesmo colocou há pouco, não estamos escape de novamente voltar a ter essa realidade no nosso país, até porque temos ainda casos em alguns países. No mundo ainda existe, né, ligações com a poliomielite, né, paralisia infantil. É verdade, o Brasil desde 89 ele não tem no seu catálogo, né, dentro da vigilância epidemiológica, registro de um novo caso. Por isso que em 94 nós fomos considerados um país erradicado da polio. Mas quando a gente fala que o país foi erradicado, aí que o nosso sinal de alerta ele tem que permanecer vivo, porque outros países ainda não foram, né? Antigamente, quando ninguém viajava para um outro país, né, vivia de cidade em cidade ou estado em estado no máximo, você tinha uma certa segurança vacinal, né? Hoje, com a globalização, então, por exemplo, uma pessoa aqui do Brasil, digamos assim, a mãe, ela chega às mães mais atuais, né? Porque as mães da nossa época ou um pouco mais atrás conviveram com amigos, né, com portadores da poliomielite na época da educação, na escola, né? Então, os novos pais, eles não conhecem a doença e muitas vezes eles não querem imunizar o filho, né? Escolhem vacinas. Então, qual que é o grande perigo? Vem uma pessoa que viajou para outro país, assim como vem um estrangeiro para cá, ele pode trazer a doença, né? E a doença ela fica na mucosa intestinal, é liberada nas fezes, na água, e aí ela contamina toda a água e a pessoa que faz o uso daquela água ali está contaminada. O esgoto de Londres, né, há mais ou menos um mês atrás, foi o grande boom, porque localizaram o vírus da polio lá, e aí foi aquele alvoroço. Por quê? Porque não só no Brasil, né, em muitos outros países também existem os movimentos anti-vacinas e os pais que escolhem que tipo de vacina vai dar para o filho, né, em decorrência de qual doença é prevalente no país. Então isso é muito preocupante. E assim, para poder entender as sequelas deixadas pela polio no corpo, doutor, quais são as primeiras e a evolução desse quadro, infelizmente também, quando se não consegue combatê-lo? Ela é uma doença muito agressiva, sabe, Denise? Então, tipo, no momento da contaminação, né, você vai estar nos primeiros 5 a 7 dias de incubação, o paciente vai ter febre, vai ter algum cansaço muscular, alguma dor articular, né? E no decorrer do 12º ao 15º dia, esse paciente ele já começa a ter manifestações, principalmente nos membros inferiores, tá? E sempre um dos membros é o mais afetado, então ele vai começar a ter uma sensação de parestesia, uma falta de sensibilidade e depois uma perda gradual da atividade motora nesse membro. Nos casos mais graves, porque daí o que acontece? Né, o vírus ele vai se alojar na mucosa intestinal, entra na corrente sanguínea e o acesso dele final é o tronco cerebral. Então depende a parte do tronco que ele produz a lesão, ele pode ocasionar lesões irreversíveis nos membros inferiores. E nos casos mais graves, ele pode causar uma paralisia do diafragma e os músculos respiratórios. E aí essa pessoa precisa de uma máquina muito antiga, que hoje em dia praticamente não existe mais, que era o chamado pulmão de aço. Né, as pessoas, se quiserem depois fazer sua pesquisa na internet, pesquisem sobre pulmão de aço.
vocês vão conhecer a máquina que era utilizada para manter esses pacientes vivos. E evitar tudo isso através da vacinação. Aqui no nosso país é de graça. Temos nas unidades de saúde, estamos com uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, uma campanha nacional de vacinação, de multivacinação, doutor. E na questão da poliomielite, crianças até 5 anos incompletos. Por que até essa faixa etária? Isso, porque o que acontece? No Brasil, né, por conta de um certo pavor dos pais antigamente de usarem uma vacina injetável, foi usada a gotinha, né? Então, a gotinha, que é a vacina de Sabin, ela tem a sua eficácia até os 5 anos de idade. Digamos o seguinte, a mãe evitou todo esse tempo o filho, tá? O filho está hoje com 7 anos de idade. Ai, olha, agora eu tô vendo que a doença vai voltar para o Brasil, né? E eu tô preocupada. O que eu devo fazer? Primeiramente, ela vai procurar uma unidade de saúde, um posto de vacinação, né? A criança vai passar por uma avaliação com o médico, né? Para saber que tipo de medicações que toma e tudo mais, e aí vai ser indicado fazer a imunização com a injetável. Tá? Então a injetável ela tem uma eficácia, né, de até 99% se aplicada até os 19 anos de idade. Só que quanto antes, melhor. Por quê? Né? Se dá para evitar antes as sequelas irreversíveis, né, por que esperar? Lembrando-se que é uma doença que ela afeta mais crianças, mas também ela afeta o adulto. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos adquiriu pólio com 39 anos de idade. Então, quanto antes você vacinar, essa criança vai estar segura por muito mais tempo. Então, hoje no Brasil, qual é o procedimento? Vacina VIP, que é injetável, tá? Esse é o procedimento atual. É realizada a primeira dose com 2 meses, segunda com 4 meses, terceira com 6 meses. A partir da terceira dose, a criança ela é considerada imunizada. Porém, recomenda-se um reforço, né, aos 15 meses e um outro reforço aos 5 anos de idade, que aí pode ser feito tanto pela injetável quanto pela vacina oral. Importante. A partir de agora, então, a ordem do dia é olhar para a caderneta de vacinação, ir ao encontro na unidade de saúde, nada melhor do que ali os profissionais para poder realmente, então, ver o envolvimento ou não da criança e do adolescente com as campanhas que estão acontecendo, né? Verdade, Denise. E a nossa preocupação não é tanto com os pacientes que fazem o uso do SUS, sabe? E isso é uma verdade. O paciente que ele faz uso do SUS, a criança que é acompanhada, né, pelo médico de saúde da família ou pelo ortopedista, pelo pediatra, né, em um caso de uma especialidade, essa criança ela já tem todo um acompanhamento. E para você ter a garantia, né, de todo o acesso dentro do SUS, a carteira dessa criança está em dia. Porém, a grande preocupação é com os pacientes da rede privada. Por quê? Porque às vezes não tem todo aquele acompanhamento que a enfermagem faz, né, da criança dentro da unidade básica de saúde. Então, principalmente este público, nós pedimos que visite uma unidade de saúde, né, mais próximo da sua casa, e ali você tenha toda a atualização da sua carteira vacinal. Lembrando que muitas vacinas não tem na rede privada, só existe no SUS. Tá? Porque o SUS, o que ele faz? Devido à alta demanda, ele consome todo o estoque dessa matéria-prima. Dr. Paulo, em nome do Rotary, qual é o recado para quem nos acompanha agora para poder finalizar essa entrevista aqui na TV? Tome uma atitude, pai e mãe. A vida dos filhos de vocês ela está em suas mãos. Quando a gente fala de um paciente adulto, a gente fala da autonomia que aquele paciente tem sobre o corpo dele, a partir dos 18 anos. Até lá, os pais são responsáveis. Então não seja responsável por algo ruim para o seu filho no futuro, né? Entre querer dar uma bicicleta e uma cadeira de roda, faça a sua escolha, né? Se assim for possível, e pense em vaciná-lo. Que lindo, que forte. Obrigada, tá? Por nada, eu que agradeço. Gente, intervalo comercial na sequência tem muito mais, e o nosso próximo assunto direcionado também passa por essa conscientização, esse cuidado especial, e nesse caso, com o meio ambiente. Uma conversa com o professor Lauro Bach, daqui a pouquinho, aqui no nosso estúdio. Eu volto já.